his name is John C. E aí, pessoal, tranquilo? Olha, agora a gente vai falar sobre a aula 4 de Radiologia Industrial. São temas extremamente importantes, então fique ligado sobre qualquer conteúdo que você tenha dúvida, pode estar perguntando aqui embaixo, tá bom? E vamos lá, partiu para a aula 4. Na aula 4 eu vou apresentar para vocês e mostrar para vocês os equipamentos chamados de raios gama. O que fazemos então a gamografia, o estudo por raios gamas. Esse estudo ele parte muito do princípio do raio-x. Então aquilo que o raio-x faz, a gamografia vai fazer. Com um diferencial, o alto custo, o preço, então ele vai ser reduzido bastante para isso. As fontes usadas em gamografia, a radiografia com os raios gamas, requerem cuidados especiais e com segurança, pois uma vez ativadas, emitem radiação constantemente. Deste modo, é necessário um equipamento que forneça uma blindagem contra as radiações emitidas da fonte quando a mesma não estão sendo usada. Imagine você pegar uma fonte radioativa com as próprias mãos. Que risco isso terá para você, né? Gigantesco. Os efeitos da radiação, uma porque não tem cheiro, a outra porque não tem cor, outra porque não dói. Você não vê, não sente cheiro e não dói, fica muito mais difícil você se proteger. Mas sobre isso a gente já discutiu em algumas aulas anteriores e vamos discutir em aulas ainda que chegarão aí sobre segurança e proteção radiológica. Da mesma forma é necessário adotar essa blindagem, um sistema que permita retirar a fonte do seu interior para que a radiografia seja feita. Esse equipamento denomina-se então de irradiador. É esse equipamento aqui, onde você tem uma parte central, dentro dela vai ter a fonte radioativa. Essa fonte radioativa, a gente já viu que é meia-vida física. Essa meia-vida terá consequências diretas ao tempo de exposição que será submetida a um ensaio não destrutivo, né? Os ensaios radiográficos, né? Não é assim? Dentro da indústria. Então, é prestar muita atenção nesse equipamento e o tipo de componentes que a gente tem. Na ponta dele a gente vai ter a blindagem, a gente vai ter o cabo de conexão, a gente vai ter o cabo que vai colocar a fonte para expor. E isso são todos critérios para que você tenha segurança e proteção na hora de fazer um ensaio não destrutivo com materiais que possuem radiação gama. E para entender um pouco sobre radiação gama, é bom a gente fazer uma analogia comparando ela com o Sol. Imagine aí, o Sol, quando você olha para ele, que você enxerga ele, está em constante explosão, emitindo radiação, calor constantemente. E isso é independente de qualquer outro fator que você possa emitir. Por exemplo, ligar a energia, precisar de uma temperatura, precisar de uma fonte externa. Então, para o Sol emitir a sua radiação, não vai precisar nada disso. As fontes de radiação, radiação gama, que é o material que vamos utilizar para fazer a gamografia, eles também não precisam. Uma vez ativadas, eles vão ficar ativadas até terminar a sua energia. E a gente vai ver daqui a pouco quanto que é a meia-vida dos principais elementos de gamografia que estão no mercado. A meia-vida e o tempo de energia de cada um deles. São encapsuladas em material austenítico, de maneira que não há dispersão ou fuga do material radioativo para o exterior. E isso te dá uma proteção. Se tem um material que ele não deixa você ser exposto à radiação, lógico que aquilo ali está lhe protegendo contra a radiação. Já é um fator importantíssimo considerado dentro da radioproteção. Um dispositivo de contenção, transporte e fixação por meio do qual a cápsula que contém a fonte selada está solidamente fixada em uma ponta de um cabo de aço flexível e na outra ponta um engate que permite o uso e manipulação da fonte. É denominado de porta-fonte. Preste atenção, a gente tem alguns dispositivos para que você
possa expor a fonte, e assim você expondo a fonte, você está emitindo radiação para sensibilizar o filme radiográfico a qual você está usando dentro do ensaio não destrutivo. Devido a uma grande variedade de fabricantes e fornecedores, existem diversos tipos de engates de porta-fontes. E, lógico, tem fontes com energia diferente e meia-vida diferente. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem onde representa a mola propulsora, a fonte, o porta-fonte onde protege para que você não seja exposto à radiação, a fonte radioativa na forma de disco, aqui bem vermelhinho aqui atrás, o cabo de rastro reforçado, aonde vai expor essa fonte. Embora apenas poucas fontes radioativas aceleradas sejam atualmente utilizadas na indústria moderna, daremos a seguir, vou te dar, as principais que podem ser utilizadas, assim como as suas características físicas e químicas, para que a gente tenha um melhor entendimento sobre radiologia industrial e principalmente sobre fontes radioativas. Meia-vida e energia, espessura a ser utilizada. Olha, o cobalto 60 é obtido através de bombardeamento por nêutrons de isótopo estável. Suas principais características são a meia-vida do cobalto. Ele é de 5,24 anos, ele tem uma radiação de 1,17 e 1,33 megaelectrovolts. O cobalto 60 ele vai ter uma meia-vida de 5,24 anos e a energia que ele possui é de 1,17 a 1,35 megaelectrovolts, que é o MEV. Quando que ele é utilizado? Ele é utilizado para aços, né? Para a faixa de utilização mais efetiva, ele fica entre 60 a 200 milímetros de aço. Isso vai te dar de 6 a 20 milímetros de espessura e em condições de expensão, né, com qualidade. Além do cobalto, a gente vai ter o irídio 192. O irídio é obtido a partir também do bombeamento com nêutrons do isótopo estável 191. Suas principais características são a meia-vida do irídio é 74,4 dias, a energia de radiação é de 0,137 e 0,65 MeV, ou seja, megaelectrovolts, é bem mais baixa que a do cobalto 60. A sua faixa de utilização ela fica entre 10 a 40 milímetros de espessura no aço. Então, enquanto o cobalto ele vai ter de 60 a 200, o irídio ele vai ter entre 10 a 40 milímetros. E isso você tem que levar em consideração sabendo qual é o material, a espessura do material a qual você vai utilizar para fazer um ensaio não destrutivo. Mas tem um dado importante, é importante você entender qual é o tempo que a bomba está sendo utilizada. A bomba que eu falo é a parte ali da energia nuclear, né? A parte da física, qual é o tempo que a fonte está sendo utilizada em relação. Por exemplo, eu tenho ali o irídio 192, ele tem ali 74,4 dias para meia-vida. Isso significa que quase 74,4 dias ele vai perder a metade da sua energia. Se ele perder a metade dessa energia e quando chegar aos 74 dias você for utilizar novamente, se você estava utilizando para fazer uma expensão em razoavelmente ali 10, 15 minutos para fazer uma imagem radiográfica, como ele vai ter a metade da energia, você vai dobrar o tempo de exposição. Mas isso é muito simples, porque todo fabricante ele vai mandar para você uma tabela. E essa tabela vai mostrar o tempo que ela tem em uso e o tempo de exposição para gerar a mesma energia. Então é muito tranquilo, é só seguir o manual do fabricante que você vai se dar super bem dentro desse ensaio não destrutivo. Além do irídio, a gente vai ter o túlio 170. O túlio é obtido com bombardeamento por nêutrons por isótopo estável, que é o túlio 169. Com esse material extremamente difícil de produzir, o material é geralmente manuseado sob a forma de óxido. Suas principais características são a energia então do túlio, ele vai ser de 0,084 e 0,54 MeV.
O espectro do túnel possui também radiação de bimestral. Essa radiação é a mesma radiação que a gente está falando, que é a radiação liberada ali no momento da produção de raio-x, que tem produção de raio-x característico e produção de raio-x de freamento. Então, bimestral é a radiação de freamento. Então, outra informação importante sobre a minha vida. Minha vida, então, do Túlio 170, ela é de 127 dias. Isso quer dizer que ao passar 127 dias, ele vai reduzir pela metade o seu poder de radiação, a sua energia ali de emissão radioativa. E ele é utilizado de 1 a 10 milímetros de espessura de aço, né? Então você tem agora o túlio de 1 a 10 milímetros, você vai ter o irídio de 10 a 40 milímetros, você vai ter ali o cobalto de 60 a 200 milímetros. Para fechar dos materiais mais utilizados, eu vou te contar sobre o césio. E quando se fala em césio, a gente já fica logo preocupado, que foi aquele acidente que teve em Goiânia, que vitimou algumas pessoas e deixou ali em isolamento e a preocupação dentro do Brasil sobre a radioproteção. Infelizmente, no Brasil, a gente tem a cultura de só colocar chave, fechadura ou grade na porta depois que o ladrão vem e nos faz uma visita indesejável. No Brasil, infelizmente, não foi diferente. Foi difícil acreditar que se esperou ou que não se imaginava que teria um acidente. Esse acidente surgiu no Brasil, vitimou pessoas, isolou uma grande área, foi uma preocupação do governo federal na época e acabou adotando medidas internacionais de proteção radiológica que até hoje é presente no Brasil. E uma das entidades responsável por fazer a regulamentação dessa segurança é ali o CENEM, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eles emitem ali portarias, orientações e como que você deve se proteger seguindo ali um manual específico os profissionais que trabalham com energia nuclear ou radiação ionizante. O césio 137 é um dos produtos da fissão de urânio 235, ou seja, o césio 137 ele surge a partir do urânio 235. Ele é extraído através de processos químicos que separam do urânio combustível e dos outros produtos de fissão. Suas principais características são a meia-vida do césio, ela é de 33 anos. 33 anos. De todos os elementos, o césio é o que possui uma maior meia-vida, que é de 33 anos. A energia, então, do césio é de 0,66 MeV. Observe que a energia dele não é a mais potente. Por quê? Porque a gente tem um cobalto com meia-vida de 5,24 anos, de 1,17 a 1,33 MeV. O césio não. O césio tem 0,66 MeV. Agora, a faixa de utilização mais efetiva do césio quanto energia nuclear, ele fica de 200 a 80 milímetros de espessura de aço. Então é possível você fazer estudos radiográficos, né? O ensaio não destrutivo, o estudo de peça, radiografias de peça, através da gamografia usando o césio. E se a espessura for entre 20 a 80, vai ter um resultado muito satisfatório, um resultado muito bom no estudo radiográfico dos ensaios não destrutivos na indústria, né? Uma fonte de radiação quase sem utilidade no momento, em razão das dificuldades de obtenção e da má qualidade do filme radiográfico. Então, para dentro da indústria, o césio ele não é muito bem visto, ele não é utilizado com frequência, mas ele está presente ali sim. Então você tem o cobalto, tem o irídio, tem o túlio e tem o césio como as principais fontes voltadas para a área da indústria, proporcionando uma qualidade muito boa de imagem, assemelhando-se à qualidade dos raios-x quando esses são utilizados. Um irradiador gama específico para fontes radioativas de selênio, 75 fotos extraídas no catálogo. É uma imagem aqui ilustrativa e aqui dentro vai ter ali a fonte radioativa. Os irradiadores gama são equipamentos dotados de partes mecânicas que permitem expor com segurança a fonte radioativa. A principal parte do irradiador é a blindagem interna, que permite a proteção ao operador a níveis aceitáveis para o trabalho, porém com risco de exposição radiológica.
se armazenado em locais não adequados ou protegidos, né? Desprotegidos correm um risco muito grande, né? Os irradiadores gama são construídos através de rígidos controles e testes estabelecidos por normas internacionais, pois os mesmos devem suportar choques mecânicos, incêndio e inundação sem que a sua estrutura e blindagem sofra rupturas capazes de deixar vazar radiação em qualquer ponto mais do que um máximo exigidos, o limite aceitável dentro da proteção. Aqui é uma imagem de um profissional colocando o cabo de engate na conexão fonte. A gente vai ter aqui uma trava onde a chave, onde ela vai sinalizar para você se está aberto ou está fechado, a alça para você carregar. Dentro dela você vai ter uma blindagem específica e fora dessa blindagem outra estrutura metálica que te dá ainda mais suporte e a conexão do tubo guia, onde você vai colocar o tubo e ele vai colocar a fonte, né, expor a fonte, né, o aparelho para gamografia industrial projetado para operação com capacidade de 100 mCi de irídio 192. O trânsito interno da fonte no interior da blindagem é feita num canal em forma de S. Aqui a gente tem um aparelho de gamografia de 30 kg, aparelho de gamografia industrial projetado para operação com capacidade máxima de 130 kg de irídio 192. O canal interno transitado da fonte é do tipo de canal reto, peso de 30 kg. Então você observa que as duas extremidades ela é reta, ela não tem aqui aquela curva em S, né? Enquanto que na outra você encontra essa curva em S, né? Aqui você não encontra curva nenhuma, você fica em S. A próxima aula eu vou falar para você sobre filmes radiográficos, na nossa quinta aula, para a gente conhecer um pouquinho como funciona e quais são os direcionamentos sobre o filme radiográfico. Espero te encontrar na próxima aula. Fique com Deus e um forte abraço.